Eu acho que a adesão de Portugal à então CEE, à União Europeia, e que isso hoje é particularmente evidente, mesmo que não se queira que essa questão seja discutida, é o da sujeição, a da continuação e consumação de um processo de sujeição do nosso país a um estatuto de uma colónia do imperialismo, e que passou por, em particular, em nome dos fundos estruturais que vieram para Portugal para supostamente promover o desenvolvimento económico do nosso país, esses fundos foram os 30 dinheiros do Judas com que se pagou o preço da completa alienação da autonomia e da independência do nosso país. Não apenas do ponto de vista da distribuição dos seus principais setores produtivos, e que são condição indispensável para a independência de um país que tem de importar praticamente tudo aquilo de que necessita, é óbvia e necessariamente um país sempre dependente, mas também do ponto de vista político. E eu julgo que nós não nos devemos habituar à ideia de que é normal, por exemplo, assistirmos todos os anos a uma farsa que se chama aprovação do Orçamento de Estado, quando todos já percebemos que, em nome exatamente da integração de Portugal na União Europeia, quem dita o que é o Orçamento de Estado português é Bruxelas e, portanto, Portugal na União Europeia, que a União Europeia não queira, deixa de ser aprovada aqui em Portugal. E, portanto, nós somos hoje um país que não tem nenhuma capacidade de decisão autónoma, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista cambial, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de política externa, quer do ponto de vista, inclusivamente, de política interna. E, portanto, esse foi o desembocar deste processo. Convém notar que eu penso que vale a pena ter aqui uma brevíssima apreciação histórica. Portugal, antes do 25 de Abril, era um país essencialmente agrário. Um país em que a grande percentagem da atividade produtiva do país era do setor primário da economia, isto é, da agricultura, na base de um modelo próprio do fascismo, do trabalho penoso, pouco qualificado, mas honrado, e, portanto, aquelas velhas máximas e as velhas imagens que se aprendiam na então designada instrução primária, do pai, enfim, chegaste, enxada ao ombro, completamente extenuado após uma jornada inteira de sol a sol de trabalho no campo, com a mãe espreitando da onde, obviamente da cozinha, à espera que chegasse o seu amo e senhor a casa, fazendo a sopa e tratando das crianças, e, portanto, este modelo é um modelo que começa a ser alterado, ainda antes do 25 de Abril, a partir dos meados, sobretudo dos finais dos anos 60, quando o regime fascista percebe que vai perder o império colonial. E, portanto, a lógica de que o ultramar não se discute não é que tenha sido abandonada do ponto de vista político, mas a verdade é que começam a desenvolver-se negociações. Primeiro já tinha havido a adesão de Portugal à EFTA e depois começam-se a desenvolver as negociações com vista, ainda antes do 25 de Abril, com vista à entrada de Portugal na, então, CEE. Mas a verdade é que a pertença de Portugal a uma organização como a EFTA, que, enfim, preconizava o livre comércio entre países através da eliminação das pautas alfandegárias, em princípio, mas em que os Estados-membros eram membros de pleno direito, em que o princípio que vigorava para a tomada de decisões era um país, um voto, e, ao mesmo tempo, a negociação de condições específicas, como, por exemplo, no caso português, o desarmamento das pautas alfandegárias para proteger as indústrias nacionais foi autorizado para durar até 20 anos. O facto é que permitiu o começo da constituição de
uma espinha, digamos assim, de industrialização, desde sensivelmente Viana do Castelo até Setúbal, assente fundamentalmente em setores onde o país depois foi especializando e tornando mesmo, do ponto de vista da sua proficiência, dos melhores a nível europeu e mesmo mundial. E estou a falar na indústria de construção e reparação naval, começando lá em cima nos estaleiros navais de Viana do Castelo, criminosamente destruídos pelo governo de Passos Coelho e Paulo Portas, e depois, passando também por Aveiro, como é evidente, a indústria da metalurgia e da metalomecânica, a indústria da elétrica e eletrónica, a indústria, dentro da indústria metalúrgica, em particular, a construção, designadamente, de composições ferroviárias, que nós tínhamos uma das melhores empresas do mundo, que era a Sorefam, e depois aquele setor industrial ligado às atividades agrícolas, portanto, a indústria agroalimentar, em que das conservas de peixe, dos concentrados de tomate, etc. E a verdade é que isso permitiu a criação de uma estrutura industrializada e o começo de uma alteração do ponto de vista da composição da chamada população ativa, em que começou a crescer o número dos operários, que até então eram um setor reduzidíssimo. Chegámos ao 25 de Abril, o setor da agricultura ainda continuava a ser um setor largamente dominante. Mas a verdade é que havia um desenvolvimento de um setor industrial que, de alguma forma, apontava para a satisfação de necessidades próprias do país e uma lógica de produzir aquilo que era necessário para o próprio país. O país marítimo, com uma indústria de pescas bastante ativa, naturalmente a construção e a reparação naval, e uma marinha de comércio também bastante relevante, naturalmente uma indústria como a construção e reparação naval era muito importante. Um país que começava a despertar para a necessidade e utilidade do transporte ferroviário, naturalmente uma indústria como a indústria siderúrgica, por exemplo, na Siderurgia Nacional, no Seixal, ou a construção de composições ferroviárias tinha aqui um papel muito importante, e a próprio setor da indústria agroalimentar, do ponto de vista da satisfação das necessidades de subsistência alimentar do país. Ora, mas evidentemente o que nós tínhamos era um modelo de relações de trabalho que, como é óbvio, refletia o modelo de relações sociais e políticas do país e, portanto, um modelo completamente anacrónico, baseado na hiperexploração de uma mão de obra pouco qualificada, baratinha, utilizada intensivamente, e que, enfim, do ponto de vista político, em termos gerais, se caracterizava por uma violentação completa dos direitos de quem trabalhava, de quem era mais pobre, mais vulnerável, e, portanto, mas esse regime foi-se aguentando porque tinha as colónias, e interessava não apenas à classe dominante em Portugal, como ao imperialismo internacional, essa dominação colonial, assenta em instrumentos de que hoje já ninguém se lembra, mas e hoje às vezes aí proferirem-se barbaridades sobre essa matéria, pretendendo apagar da nossa memória alguns pontos importantes desse aspecto, dessa fase, como seja o Estatuto do Trabalho Indígena, que era o instrumento jurídico ou político de legalização da escravidão nas colónias, quando as contradições no próprio regime conduzem a um ponto em que se torna insustentável a manutenção desse regime, o regime cai. E, portanto, o 25 de abril de 1974 é precisamente a expressão disso, quer dizer, torna o regime que existe, é um regime que se isolou completamente de classes e camadas de classe muito diferentes entre si, que para quem naquele momento específico é conveniente derrubar o governo, mas que se divide imediatamente, logo a seguir, digamos, ao derrubo do fascismo. Bem, e o que se segue, e que veio a culminar, de facto, com a assinação do Tratado de Adesão à CEE no dia 12 de junho de 1985, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 1986, para fazer então os tais 35 anos que o comboio suburbano decidiu, não diria comemorar, mas pelo menos lembrar, foi um período de negociações em que
O que os governos, em particular o governo que vai governar a partir de 76, 77, presidido pelo Dr. Mário Soares, faz crer, é que a adesão de Portugal à CEE será o Eldorado. Portanto, será não apenas um instrumento de desenvolvimento económico do país, como uma fonte de dinheiro mais ou menos inesgotável, que iria permitir arrancar o país daquela situação de gravíssimo subdesenvolvimento, não obstante aquilo que eu estive a referir há bocado, de gravíssimo subdesenvolvimento que caracterizava de uma forma geral o nosso país, portanto, os níveis de iliteracia, os níveis de falta de saúde, de condições mínimas de habitação para a generalidade dos cidadãos, que convém aqui sempre relembrar, e eu, a propósito, refiro aqui de passagem que ainda há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de participar numa sessão promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que organizou uma exposição sobre as vítimas das cheias de 25 de novembro de 1967, que foram uma demonstração do que era, uma demonstração inequívoca do que era o fascismo. Desde as centenas e centenas de pessoas que faleceram porque não tinham uma casa condigna e, portanto, nem enxurrada, foram não só apenas os seus haveres, como, repito, calcula-se cerca de 800 pessoas, como o governo a mandar parar a contagem dos mortos a partir dos 360, salvo erro, a proibir que os estudantes fossem participar nas ações de socorro às populações e a exercer uma censura completa de forma a varrer para baixo do tapete aquilo que era um retrato muito preciso do que era a sociedade que se vivia na altura. Bom, mas dizia eu, o Eldorado, e é vendido a ideia de que Portugal só poderia sobreviver se estivesse integrado na CEE, e a CEE era a forma de fazer desenvolver a economia portuguesa. Ora, acho que estes 35 anos, e já há bastante tempo, mostraram à evidência é que, tendo de facto havido um período, sobretudo os primeiros 5 anos, em que vieram consideráveis somas de dinheiro para Portugal, para além daquela parcela que foi para os Toyotas do IFADAP e para as piscinas e os Ferraris de uns quantos, mas para além desses aspectos da fraude, que não deve ser esquecida, mas que não são o aspecto principal, o que esses dinheiros permitiram foi entregar às potências europeias aquilo que eram as vantagens competitivas de partida do nosso país. E, portanto, aquilo que foi dito e que foi feito, no fundo, consistiu no seguinte: sim, senhor, agricultura, mas a agricultura agora é para a França. E, portanto, os dinheiros que vieram da União Europeia para Portugal serviram, sobretudo, para financiar o abandono dos campos, o arrancar das árvores e das culturas, porque agora a agricultura no quadro da União Europeia era com a França. Pescas, sim senhor, mas isso agora pescas são com a Espanha. E, portanto, o que se seguiu foi uma política de pescas que entregou as nossas águas territoriais. Convém recordar aqui que Portugal tem uma zona económica exclusiva, com uma área superior a todo o território continental da União Europeia. Todos os países da UE 27 juntos não chegam a representar uma área tão grande como a da nossa zona económica exclusiva. Portugal é o segundo maior consumidor de peixe a nível mundial. 2/3 desse peixe é importado e a esmagadora dele é importado de Espanha, sendo que a maior parte desse peixe importado de Espanha é pescado pelas frotas espanholas, precisamente nas nossas águas. Indústria, sim senhor, indústria, mas a indústria, sobretudo, da metalurgia, metalomecânica, construção e reparação naval, é para os países do norte da Europa, em particular para a Alemanha, e, portanto, aquilo a que se assistiu foi à destruição da capacidade produtiva do nosso país e ao avançar de um modelo de desenvolvimento que era a transformação do nosso país, bom, com alguma atividade agrícola, alguma atividade industrial residual e de baixa qualificação, num país, sobretudo, do terciário. Isto é, ligado aos serviços, à restauração e ao turismo. Esta aposta, ligada depois a outras coisas, enfim, não me queria alongar muito, mas chamar a atenção para o erro estratégico monumental que foi num país
que tem a nossa localização geoestratégica, que podia perfeitamente ser a grande porta de entrada e de saída das mercadorias e dos passageiros na ida para a Europa, vindo do outro lado do Atlântico, quer da América do Norte, quer da América do Sul, vindo do Mediterrâneo, vindo inclusive do continente africano, foi, digamos, a destruição da lógica do nosso transporte ferroviário e a substituição disso pela construção em catadupas de vias rodoviárias que, sendo importantes, como é evidente, no entanto, foram construídas com uma lógica pura e simplesmente de dar de comer aos interesses do cimento e das concessionárias das autoestradas. E, portanto, nós hoje vemos que estamos a ser transformados numa ilha ferroviária. Temos uma costa atlântica onde está o porto de águas atlânticas, profundas como é Sines, que era uma das principais vantagens competitivas do nosso país, porque em Sines é possível os mais gigantescos porta-contentores do mundo vir direitos do mar alto para um porto, sem ter que entrar por um porto, pedir um piloto da barra, perder tempo com manobras complicadas, etc., em que todo o despacho pode ser feito, sanitário, aduaneiro, etc., feito por via informática antes do navio chegar. O navio vem, encosta, descarrega, carrega, vai embora, e a partir daqui, se nós tivéssemos um eixo ferroviário que unisse em T os nossos portos atlânticos, desde lá de cima de Leixões até Sines e mesmo no Algarve, e depois com um eixo rodoviário a caminho da Europa, nós podíamos de facto ser um país com uma enorme capacidade competitiva relativamente a todos os outros países, porque temos uma coisa que mais nenhum tem, que é a nossa localização. Ora, aquilo que se assistiu foi à destruição precisamente dessas vantagens competitivas e à transformação do nosso país permanentemente dependente do exterior para satisfazer as suas necessidades do cotidiano. Ora, quando aqui se chega, volto à frase que tinha dito há bocado, um país que não produz praticamente nada daquilo que necessita e é obrigado a importar, evidentemente que é um país que está permanentemente endividado. Quando ainda por cima este processo depois tem um ponto alto, que é o da criação da moeda única, isto é, do euro, que é o elemento acelerador e catalisador definitivo da completa destruição da nossa autonomia. E, portanto, a partir do momento em que se cria uma moeda única, que é uma moeda desequilibradamente forte por uma economia aberta e fraca, fragilizada como a nossa, isso só podia conduzir à aceleração daquele processo, que era o processo de nós termos um país cada vez mais endividado, até chegarmos ao ponto onde estamos.